Prontos para mais uma aula de interpretação de texto? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compreensão de texto, interpretação e releitura. Lembram na aula anterior que eu falei que muitas vezes, hoje em dia, dizer que alguém não tem interpretação de texto, não tem capacidade de interpretar texto, acabou virando algo comum. Quando você fala alguma coisa, você escreve algum texto e alguém te critica, alguém questiona o que você fez, então é normal ouvir: ah, mas você não tem interpretação de texto, você deveria interpretar melhor, né? Como se fosse quase um sinônimo de burro, né? E, bom, não é bem assim. O termo interpretação de texto, interpretação, isto é, você interpreta, é quase como uma tradução. Você utiliza elementos que você tem na tua vida, elementos do teu conhecimento, para trazer aquele texto para a tua realidade. Você interpreta, você lê e encontra informações que elas não estão claras, que elas não estão óbvias. Então a gente vem um pouquinho antes, vamos para a compreensão de texto. Compreensão básica de texto é fundamental para que você tenha uma interpretação boa de texto. E muitas vezes, quando alguém critica e diz você não tem capacidade de interpretação de texto, está se referindo à compreensão básica, porque tem algumas informações que são básicas. E então, a compreensão básica, ela parte daquilo que está explícito, a interpretação daquilo que está implícito. Quando eu digo que de compreensão, então você precisa ler o texto e tirar daquele texto todas as informações básicas que ele está te oferecendo. Digamos, se eu der um exemplo, né? Antônio foi na padaria. Ele pegou o seu trajeto normal, mas no meio do caminho havia uma obra e ele precisou fazer um longo desvio para chegar na padaria. O que é uma informação básica? Tá tudo ali, né? Ele demorou mais tempo do que o normal para ir na padaria, porque ele precisou fazer um longo desvio, né? Então, essa informação está no texto, embora não esteja dizendo que ele demorou mais tempo, né? Ela está implícita. Quando ela está implícita, é a interpretação, a compreensão, ele desviou o seu caminho, né? Então, as coisas que estão óbvias e as coisas que estão implícitas, que você compreende a partir do que está óbvio. Para tudo, eu sinto informar as pessoas que não amam a leitura que, para tudo, a leitura é muito importante. Tanto para a compreensão, quanto para a interpretação, quanto para a releitura. Quanto mais você conhecer, quanto mais você estudar, melhor vai ser, melhor o seu resultado, né? Então, quando você lê um texto, tente saber de quem é esse texto. Conhecer um pouco dessa pessoa. Muitas vezes o que a pessoa escreve fala muito mais sobre ela do que sobre o que ela está falando. Então, nesse momento, vamos falar um pouquinho de teatro, que é mais a minha área. Quando a gente fala de interpretação, então você vai fazer primeiro, como eu falei, a ordem. Vai fazer a compreensão de texto. Você vai pegar o texto. Se você tiver capacidade de pegar outros textos do mesmo autor, de conhecer um pouco sobre a realidade do autor, você vai compreender o contexto, a época em que o texto foi escrito, a época que o texto descreve, né? São todas coisas importantes para você fazer a interpretação. A compreensão você vai só no texto. Você pega o texto e junta todas as informações que ele está te oferecendo. Vocês veem que eu estou meio que misturando, passando de uma coisa para outra, porque as coisas se misturam mesmo, elas transitam. Então, normalmente, o ideal é eu vou ler um texto de Shakespeare, então eu não vou pegar uma frasezinha que alguém colocou na internet. Eu pego aquela frase, se eu quero ter a compreensão do contexto é fundamental, eu vou ver tudo o que foi, todo o texto, que é da onde foi tirado. Eu não posso pegar uma frase assim totalmente perdida no mundo e jogar em um outro ambiente. Ela pode passar uma informação totalmente diferente da informação original, né? Então, o ideal é você conhecer a obra inteira. Se conseguir conhecer outros trabalhos do autor, é muito importante também. Então, tudo que você conseguir ler sobre quem escreveu e
sobre o texto completo de onde foi tirada aquela informação. Para o teatro, você tenta conhecer o máximo do autor e do texto e pegar o texto e daí vai lá anotando toda a informaçãozinha que tem, né? Toda a informaçãozinha. Ah, ele tem algum momento que ele fala que tem medo de falar com a mãe. Por que ele tem medo de falar com a mãe? Sabe aquela coisa que criança tem? Mas por quê? Por que assim? Por que ele quis? Por que ele foi? É fundamental para você poder compreender contexto, né? Compreender contexto e compreender texto é muito parecido. É muito importante você compreender contexto. E para compreender contexto, compreender texto, os porquês são fundamentais. Então vai lá, encontra a situação e começa. Tá, mas por quê? Por quê? E vai tentando responder. O que você não consegue responder, você vai interpretar, vai tentar encontrar alguma dica no texto que possa levar a isso. Ou alguma dica na tua vida. Por exemplo, pela minha experiência, normalmente quando uma pessoa sai correndo, ela transpira. Né? Essa é a minha experiência. Então, se eu tô falando de uma pessoa que correu muito, eu vou imaginar que depois ela vai ter transpirado, vai estar com um cheiro de suor, ou vai estar com o rosto molhado. Então, isso é a interpretação que eu levei da minha experiência para complementar a ideia do texto. É como se fosse uma tradução, né? Como se fosse uma metáfora. Né? A tua interpretação é como se fosse uma metáfora. Eu pego um elemento que fica mais fácil para eu compreender e eu coloco a mesma situação. Né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, que eu gostaria de citar, e eu busquei Shakespeare porque é uma coisa que muita gente conhece. Então, por exemplo, outros dias a gente está em situação de pandemia, de vírus, e eu vi nas redes sociais dizendo uma frasezinha, né? Não dizia autor, não dizia nada, só dizia assim: nem todo álcool gel do mundo poderá limpar as mãos que votaram em tal pessoa. Não dizia nada. Como eu já estudei Shakespeare, eu sei que essa frase é uma releitura. Isto é, eles pegaram uma frase original de um texto e transpuseram para uma outra ideia. É uma releitura de Shakespeare do texto de Macbeth, né? E Macbeth, tentar assim, eu não vou dizer o texto inteiro para vocês, mas é uma trama que aonde as feiticeiras pronunciaram que Macbeth ia ser o novo rei e tal. Ele contou para a mulher e a mulher começou a tramar para que isso acontecesse muito mais rápido, então resolveu sair matando quem estava na linha de sucessão para que ele chegasse mais rápido ao trono. E um desses assassinatos foi feito na própria casa deles, no castelo deles. Eles receberam a pessoa lá na casa deles, jantaram com essa pessoa, com a comitiva, beberam, encheram a cara da pessoa e dos seguranças. E enquanto estavam todos capotados de bêbados, Lady Macbeth, que tramou tudo, falou para o marido ir lá e matar essa pessoa que estava na linha de sucessão. E colocar as armas de forma que parecesse que foram seguranças que mataram. Né? Então ela aqui tem todo um plano, que é uma traição. Ele fez isso, mas como era um amigo dele, ele ficou com muito peso na consciência e ele não conseguiu terminar. Ele matou o cara, mas não conseguiu terminar a armação para parecer que eram seguranças. E daí ia dar na cara. Então ela precisava terminar isso porque ele não conseguia. Ela foi lá e colocou as armas de tal forma, mas para isso ela acabou sujando as mãos de sangue. Embora ela tivesse arquitetado todo o plano, ela não colocava as mãos no sangue. Então isso é muito simbólico. Ela sujou as mãos de sangue. Ela não sentia culpa enquanto ela só tramava. Ela começou a sentir a culpa na hora que ela viu sangue nas mãos. E a partir daí ela desenvolveu uma paranoia, que ela precisava lavar as mãos o tempo inteiro e ela se sentia suja de sangue o tempo inteiro. E tem uma fala dela que é assim: aqui ainda há cheiro de sangue. Nem todos os perfumes da Arábia hão de adoçar esta mãozinha.
Então, eles tiraram aquela frase de Shakespeare e colocaram no contexto da pandemia, né? Quem conhece Shakespeare faz a relação. Quem não conhece parece uma frase perdida, né? Então, toda essa relação de ter ocorrido uma traição, de ter sangue nas mãos, de ter pessoas mortas pelo egoísmo, pela ganância, tá tudo ali nessa pequena frase que tá circulando pela internet e ninguém diz de quem que é. Quem conhece sabe, quem não conhece fica por isso mesmo, né? Isso é um exemplo de releitura, né? Para você fazer uma releitura, você tem que conhecer o contexto, conhecer o texto e o contexto e poder fazer uma interpretação para criar uma releitura. Entenderam? Então, conhecer o texto, saber essa história que eu contei de Lady Macbeth, né? O contexto, né? Era lá numa Grã-Bretanha antiga, tal, né? Tem todos aqueles períodos, castelos, essas coisas, aonde tinha toda uma linha sucessória, né? Que a gente não vai entrar nesses detalhes do contexto da Lady Macbeth, e daí você vê quais as semelhanças que tem na nossa atualidade para você poder criar a releitura. Outro exemplo que eu vou dar é, por exemplo, Romeu e Julieta. Esse é mais fácil porque todo mundo conhece. Quem que nunca ouviu falar de Romeu e Julieta? Né? Lembrando, Shakespeare escrevia tragédias e comédias, e essas duas que eu estou usando são tragédias. Romeu e Julieta, história básica, tá? Isso é compreensão de texto. Você sabe que tem dois jovens, são adolescentes, que são de famílias rivais. E é uma rivalidade tão antiga que nem eles mesmos já sabem por que existe. Elas são rivais e pronto, e se odeiam, e é isso que importa. E são rivais há tanto tempo que não tem como, não tem diálogo, não tem possibilidade de diálogo. Eles nem sabem quem são as pessoas da outra família. Mas se tiver aquele sobrenome, já sabe que é inimigo. Não precisa saber quem é. Basta saber que é um inimigo. Então, tem esse casal, né? Um de cada família rival. Eles se conhecem, por acaso, no baile, se apaixonam e começam a se encontrar até descobrir que eles são de dessas famílias rivais da cidade, lá de Verona, antiga, lá na Itália. E sabiam que não ia ter solução, as famílias nunca iam aceitar esse romance. Então eles têm toda uma trama para poder ficar junto, e a trama tem alguns percalços, alguns mal entendidos, a comunicação não chegou em tempo. E o que aconteceu é que no final os dois morrem, né? Isso está no texto, então isso é compreensão de texto. Você chegar a essa resposta, né, esse resuminho que eu fiz, isso é compreensão básica de texto. Se você quiser dizer, não, mas eles morreram porque eles eram adolescentes e não respeitavam a opinião dos adultos. Isso não é compreensão de texto, né? Você não compreendeu nada do que está sendo dito. Todo o problema é porque as famílias eram inimigas. Isso está no texto. Isso eu não posso mudar. Compreensão de texto tem certo e tem errado. É a informação que está ali. Eu não posso mudar, eu não posso querer dizer que não é isso, é outra coisa. Isso não pode. Na compreensão básica de texto, não pode. Na interpretação, já tem mais essa liberdade, porque você vai trazer a tua vivência. Então, o que você conhece, o que você sabe, vai interferir. Você vai trazer isso para a tua realidade e vai colocar de uma outra forma, talvez. Né? Então você vai encontrar o que está entre as linhas, o que está entre as palavras, o que não está claro. E é encontrar o que não está claro, que é a interpretação de texto. Então aqui a gente entra em Romeu e Julieta, que tem muitas versões, eu aconselho todas elas. Né? Depois eu vou escrever, né, para vocês terem uma ideia, que eu aconselho todas elas, até para vocês perceberem essa diferença. Então vamos começar pela mais básica, e eu vou dar indicações cinematográficas, de teatro também, mas coisas que vocês encontram na internet, pelo menos referência, para poder dar uma pesquisada, já que a gente está num período que não é de sair de casa. E depois, hoje em dia, os espetáculos, isso aqui é um parênteses, né, que eu coloco, com um elenco grande, como é o caso de Shakespeare, estão cada vez mais raros, porque tem muito pouco incentivo à cultura, então acaba ficando muito caro você fazer um espetáculo com um elenco muito grande, um cenário muito grande, figurino muito grande. Os espetáculos acabam tendo menos atores, fazendo coisas mais básicas. Então,
acaba ficando um pouco mais difícil fazer um trabalho assim, respeitando toda aquela orientação de época, da época quando esses textos foram escritos, né? Então, indicação. Vocês querem ter uma ideia de um Shakespeare assim, Romeu e Julieta, mais uma indicação cinematográfica, tá? Não é indicação de teatro. Se fosse de teatro, eu ia recomendar a Royal Shakespeare, né? Que é da Inglaterra. Não é. Cinema por enquanto. Então vamos lá. Uma que é bem respeitando os conteúdos tradicionais, tal. Pega Romeo e Julieta de Franco Zeffirelli, né? Um diretor italiano maravilhoso. Franco Zeffirelli, muito bom. E ele tem esse Romeo e Julieta que é muito bonito, é um filme muito lindo, muito completo, muito poético. Então vale a pena assistir. Você vai pegar esse bem tradicional. Então vamos daí para um bem moderno, né? É uma releitura de Romeu e Julieta, uma interpretação daquela informação que está no texto que Shakespeare escreveu, né? Com todas os conflitos, né? Teatro sempre tem conflito, então todos os conflitos, todos os problemas que tem no texto, só que eles fazem uma releitura, eles interpretam essa informação fundamental para poder fazer essa releitura e colocam num contexto atual, moderno. Eu não sei a pronúncia correta do nome do diretor, é cinema também, né? Romeu e Julieta, de Baz Luhrmann. Acredito que seja algo assim, mas bem fácil de encontrar, que é o Romeu e Julieta que o Leonardo DiCaprio fez. Então, esse já é uma versão bem moderna, eles pegaram aquele texto clássico e colocaram numa realidade mais atual. Mas não tem uma versão brasileira? Tem. Tem versão brasileira, sim. Tem algumas. Vamos começar pelos mais importantes. Nós temos Romeu e Julieta de Ariano Suassuna, que é um cordel. É um monólogo, tem o ator ali que pega e fala e conta a história em formato de cordel. É lindíssimo, ele fica mais curto, obviamente, né? E também é muito poético, né? Ariano Suassuna também maravilhoso. Só recomendações maravilhosas, né, para vocês encontrarem. Vocês conseguem encontrar na internet pelo menos trechos. E a outra que é fantástica, que tem inteiro no YouTube, encontrei e pesquisei, é o Romeu e Julieta do grupo Galpão. É um musical com músicas lindíssimas. Então ele é um teatro de rua, com caminhão, com eles num estilo mais circense, mais clownesco. E é muito delicioso. É uma graça. Então ele pegou todo aquele contexto da Itália, daquele período antigo e trouxe para um período mais, não digo nem atual, porque ele é atemporal, mas para um contexto meio circense brasileiro, com umas características bem brasileiras. Então, são releituras, né, do mesmo texto de William Shakespeare. Depois tem outras, como eu falei, que daí eles são mais releituras ainda, porque a princípio compreensão de texto, como eu falei, né? Assim, um casal, famílias rivais, não conseguiam viver o seu amor e os problemas resultaram na morte deles. Beleza. Isso é a ideia central, isso é a compreensão, você não pode mudar, né? Você interpreta, né, encontra o que está entre as linhas, o que está no meio do texto, para chegar à interpretação do texto, para poder fazer essa releitura, transpor para um outro mundo, fazer a tradução, a interpretação está no meio. Daí a gente tem umas histórias que tem rivalidade, por exemplo, tem uma que é com o Marco Rica, por exemplo, que faz o Romeu, que eles são torcem para times de futebol que são rivais, né? Um corintiano e um palmeirense. Então, mas não morrem no final, né? Deixa de ser uma tragédia. Então, não é exatamente o Romeu e Julieta, é uma releitura, sim, porque é inspirado em Romeu e Julieta, mas não é mais Romeu e Julieta. Porque eles mudaram, eles pegaram a ideia central de utilizar um amor entre pessoas de contextos rivais. Fizeram a interpretação e transportaram para outro contexto e criaram outra história baseada naquela.
Então, lembrando, compreensão de texto é aquilo que você não pode mudar, né? É aquilo que está ali, né? Está ali e existe, a informação está ali e você consegue absorver. Qualquer pessoa vai chegar à mesma conclusão porque é o que está ali. Tem pessoas, como eu falei, que não conseguem nem chegar a essa conclusão, que têm problemas de compreensão de texto. Tem. A gente costuma chamar analfabeto funcional, são as pessoas que conseguem ler, mas não conseguem compreender o que estão lendo. E por mais básico que seja, não conseguem compreender. Tem muito, infelizmente. Mas isso é pegar aquela ideia principal que está ali, né, que o texto está dando. A interpretação você vai ler nas entrelinhas. E para você compreender o que está entre as linhas, entre as palavras, o que não está óbvio, você vai usar do teu conhecimento, da tua vivência, da tua realidade. Você vai ter essa mistura de realidades, o que o texto te traz e o que você tem para oferecer. E vai fazer essa tradução, vai fazer esse entremeio. Isso é interpretação. Quando a gente fala de teatro, é por isso que às vezes dois atores diferentes interpretando o mesmo papel, histórico que seja, você vai conseguir resultados que são muito diferentes, porque cada um trouxe um pouco da sua vivência, das suas emoções, do seu conteúdo. Interpretação tem a ver com isso, você encontrar o que está no meio e conseguir ler através do que você tem, do conteúdo que você traz. E a releitura, você passou por esses dois processos, a compreensão, a interpretação, e agora você transporta para um outro meio. Né? Na interpretação, eu uso o meu para compreender aquilo. E na releitura, você transporta para um outro meio. Então é isso, gente. O básico, né, nossas dicas de interpretação de hoje é essa diferença entre compreensão, interpretação e releitura. Eu desejo que vocês leiam muito, porque ler é importante para qualquer uma das etapas, seja você ator, leitor, mesmo que seja só leitor de rede social, né? Se você não quer pagar mico, é importante que você vá atrás. E lembrando que às vezes a pessoa que escreve, o texto fala mais sobre quem escreve do que sobre uma situação específica. Isso a gente vai ver já na próxima, né? Nas próximas dicas de interpretação. A interferência de quem escreve no texto. Né? Mas essa vai ficar para a próxima. Ok? Então por hoje é só, gente. Muito obrigada. E até a próxima.